O caso Obrigado, prof. Todos me escutam? Escutando. pode ir, dá para Perfeito, escutar. senhora. Obrigado, prof. Então vamos dar início aqui à reunião. Sou o Thiago Dalcano, sou residente do terceiro ano aqui, residente de retina clínica. Nosso caso clínico hoje, queria começar agradecendo a doutora Cleide Machado, que me ajudou na elaboração do caso, e o doutor Michael Sato também, que me ajudou a pegar os dados da paciente também. O nosso caso é uma mulher de 22 anos, em segmento na uveíte desde os 7 anos de idade, com quadro bilateral de uveíte intermediária, que não chegaram a esclarecer a causa básica, tinha uma oscilação da acuidade visual. É ressaltar que esse quadro estava inativo já há Acho 10 que não está anos. indo. Tiago, não está andando a sua Passou? apresentação. Deixa eu ver. Passou agora, prof? Não, Vamos ver. está no Aqui tá primeiro slide. passando. Tá. O de vocês está passando? No meu tá. Vamos ver, aqui tá Tá no indo. segundo slide já, né? Passando Isso, assim, no O tá meu, segundo o no meu tá slide. slide passando frente. normal, Cleide. Ah, Tá é? vendo? O meu o quê? Então, espera um minutinho só, deixa eu ver. Sem problema, prof. Acho que foi o meu que travou. Acho que eu vou sair e entrar de novo, tá? Combinado, prof. A gente espera aqui. Isso. Espera um minutinho só. Tranquilo. Pessoal que está entrando agora, a gente só está esperando a doutora Cleide entrar de novo. Teve um problema de conexão, a gente já vai voltar.
Desculpa, pessoal, não consegui entrar. Sem problema, Pode professora. continuar, Tiago. Eu vou voltar e passar aqui para você ver se está acontecendo Tá, aqui. obrigada. Só um minuto. Tá indo aí? Tá indo. Perfeito. Então, recapitulando, pessoal, é um paciente que acompanha a Novate desde os 7 anos de idade, tem um quadro inativo já há 10 anos, de antecedente. Ela fez uma apendicectomia aos 5 anos, ela fez uma vasta, passou em praticamente todas as áreas aqui do HC, passou na imuno, na endócrino, na hemato e na infecto. Uma vasta investigação laboratorial, todos vieram negativos. Então, todos os exames que vieram, tanto da parte de sorologias, da parte reumatológica, como da parte infecciosa, eram negativos, e eu estava com um quadro inativo já há 10 anos. Ao exame, apresentava uma acuidade visual com correção de 0,8 no olho direito e de 1,20/20 do lado esquerdo. A bio, do lado direito, nada que chamava muito a atenção, sem reação de câmara. Do lado esquerdo, apresentava apenas uns PKs inferiores e alguns pontos de sinéquia, mas também sem atividade. Pressão intraocular era 16 e 12. Esse é o fundo de olho do olho direito. Aqui é o fundo de olho do olho esquerdo. Dando sequência na investigação, aqui o OCT do olho direito, e aqui o do olho esquerdo. Continuando a investigação, foi feito uma angioflor do olho direito, aqui o final, anjo do olho esquerdo, é a fase final também. Nesse primeiro momento, a gente queria parar então para ir para o diagnóstico e como conduziria um caso. Então, eu queria chamar aí Mauro, André, Jorge, o que que vocês acham? Uma menina, uma jovem de 20 e poucos anos, que na infância teve uma uveíte intermediária que foi considerada idiopática, ficou 10 anos sem atividade e depois veio com uma baixa de visão discreta, 0,8 de visão, e esse edema cistoide na mácula, esse pequeno vazamento na angiofluoresceinografia. Que hipóteses vocês fazem? Quem que gostaria de comentar? Alô, Cleide? É, Fala? Pode falar. Pode Eu acho falar. que pode Ah, falar, uma Rocha, gente. possibilidade é ter uma recidiva da uveíte intermediária, apesar de ter ficado tanto tempo sem ter tido a crise. Mas uma coisa que acho que precisaria ser pensado é na possibilidade desses cistos estarem aí há mais tempo, assim, de ser uma cicatriz é, do quadro que ela teve antigo. Eu não sei se ela chegou a ter um exatamente, quer dizer, isso poderia ser só um achado de exame. Eu fiquei com a impressão, no exame de angiofluorescinografia, de que não tinha um vazamento progressivo, que Você coloca, Tiago? Sutil, né? Coloca aquele que tem a sequência. Isso aí. ele não parece aumentar. A segunda tem um pouquinho, mas a terceira em diante não tem um pouco de aumento. Não sei, acho que faria talvez com uma parsplanite, uma endovite intermediária que está recidivando, tentaria tratar inicialmente só com corticoides tópicos, se não subtenonianos ou intravítreos, mas acho que intravítreos com essa visão de 0,8 eu não faria, não. Volta um pouquinho, Tiago, no OCT. Ela não tinha nenhuma reação de câmara, né, Tiago? Não, Nenhuma prof. atividade, isso a UVI acompanhou.
Isso. Alguém que ia falar? Não, Então, termine aí, depois eu falo. pode falar. Pode. Não, o que eu ia perguntar se esse paciente tem alguma alteração de periferia, tipo snowball, snowbank, que é meio característico de, ou pode ser sugestivo de uveitis intermediária, né, para reforçar, corroborar o diagnóstico. Mas, É assim, professor, perdão, mas aqui no tem relato e aqui no fundo de olho também. Acaba que na foto não aparece muito bem, mas tinha um relato de snowballs, bilateralmente. certo, é um achado que reforça a suspeita da uveíte. Eu acho que, eu concordo com o Mauro, eu acho que, de alguma forma, esse achado de cistos aí pode ser sequelar ou uma reativação relacionada à uveitis intermediária. E eu acho que aí a modalidade de tratamento pode tentar uma coisa mais conservadora de início, de repente uma corticoterapia tópica, acho que talvez não seja tanto efeito, e de repente lançar mão de algum tratamento subcutâneo, ou até mesmo o último caso intravítrea. Mas eu acho que seriam essas as etapas de tratamento, né? Esses snowballs estavam feitos simetricamente nos dois olhos e inalterados desde que ela tratou a alveite intermediária, quer dizer, nesses 10 anos, Exatamente, não prof. mudaram nada. Exatamente. Jorge, quer comentar? Então, pela história, parece uma pasplanite, que é uma uveíte, ela é crônica, recidivante, e é muito comum você ter edema macular cistoide. Alguns pacientes complicam com alterações como membrana epirretiniana, ou tumor vasoproliferativo na periferia. E nesse caso específico, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, o formato desse cito. Ele parece mais um cito em formato mais quadrilátero. E lembra muito cistos vazios, que são sequelares, que ficam por degeneração da célula de Miller, e você não tem conteúdo. Ele não é uma exudação. E a outra coisa é o, a lesão hiperfluorescente na anjo. Ela vaza um pouquinho, e essa lesão é ela no final de um vaso, de uma arteriolazinha, que se não tivesse essa história toda, me lembraria um telangiectasia tipo 2, MacTel, tipo 2. Mas a história está toda falando de uma veite crônica que se passou durante vários anos, ainda tem os Snowball como assinatura, mas eu quero ver o desenrolar, o que vai acontecer nesse olho. E eu acho interessante a hipótese desse cisto degenerativo, mas no caso do cisto degenerativo, você acha que na anjo apareceria extravasamento que não é tão estável, né? É um pouco progressivo, ele aumenta aí no decorrer do tempo. É isso. Pelo o formato, eu pensaria no cito degenerativo, mas nós temos esse vazamento aí na Você acha? região Ah, parafoveal nasal inferior, e pode ser a causa do cista esse vazamento, sim. Uma que outra coisa que fala a favor de ser um cisto degenerativo é o fato de não ter edema, na verdade, né? No ACT a gente não tem aumento de espessura. mas não tem medo de espessura, por isso que eu estou pensando no cito degenerativo. Formato, a falta de aumento de espessura significativa, parece muito. Agora, temos esse lesão hiperfluorescente aí no finalzinho dessa arteriolazinha, que é muito interessante. Se tivesse uma angio-OCT para a gente ver se isso é um neovaso, o que é isso aí? O que está acontecendo de verdade? Isso aí deve estar no plexo profundo e se comunica com essa arteríola, não se comunica. É bem interessante essa configuração aí. A O que paciente eu tinha tenho observado, alguma. pode falar, André. Não, a paciente tinha alguma perda visual recente, assim, de queixa, assim, ou foi só um achado de exame C08? Não, prof. Ela apresentava uma pequena oscilação da acuidade visual de 20/20 com 0,8, mas ela não chegava a ter uma queixa aguda, nada assim do tipo.
Isso talvez corrobore a suspeita de ser algo meio degenerativo, né? Ou já está aí mais tempo, ou degenerativo ou não, mas ser alguma coisa que está aí mais tempo, né? Exato. Ela E queixava ela só dessa tem, oscilação ao longo do tempo da acuidade. e Mas ela nada O tem, agudo. Jorge observou bem o fato de estar próximo a um vaso e de talvez o vaso ter uma certa inflamação. Eu acho que o Eduardo Cunha mostrou um caso parecido, eu acho que era pós-oclusão, não lembro, mas de uma inflamação focal do vaso Bem no lembrado, caso da Paulo. cinafóbia. Bem lembrado. Existe um caso que o Eduardo Cunha já mostrou em, acho, uns 3 congressos, já vi esse caso. Mostrou até na USP, se eu não me engano, tem uns 2 anos atrás, em que ele tem uma oclusão de ramo, só que depois essa oclusão melhora, tudo mais, e forma-se um cisto e um vaso que, no final do vaso, tinha aparecendo uma vasculite, que trataram o corticoide e melhorou. e ela foi seguida, né, Tiago, durante esse tempo pela uveíte. Isso daí não era um cisto que existia desde a época da uveíte dela, né? Não, foi um pouco mais recente, prof. É. Então, de proposta, vocês tentariam alguma coisa tópica ou eventualmente subtenoniano? Eventualmente, até um Ozurdex, mas a visão está tão boa, 0,8 para tentar algo muito agressivo. Ok. Acho que pode seguir, Tiago. Perfeito. Vou indicar, então, uma injeção de triamcinolona nesse olho direito, que, na sequência, sem grande melhoras do cisto. Na sequência, o fundo de olho após a injeção, sem grandes alterações também. Na sequência, cuidar de manter em 0,8. Houve um aumento da pressão intraocular e foi introduzido, então, dorzolamida de 8 a 8 horas e optado por segmento a cada 3 meses. Ao longo desse tempo, aqui são alguns segmento trimestral da paciente. Cisto que veio se mantendo ao longo do tempo. Aqui uma nova anjo. E aí, agora, com essa evolução, vocês fariam alguma coisa diferente? Acho que ainda tem mais alguma documentação, né, Tiago? Tem, Aqui, não. tem não? Não, por enquanto é isso. Porque vaza bem mais, certo? E você vê que os cistos estão se coalescendo, e tem um cisto aí bem grande que fica só a limitante interna, com sinal bem frequente em telerrectasia. Volta um pouquinho. Isso. Isso aí, ó, como é que só está. Aumentou, né? Coalesceu e ficou só a, a fibra nervosa e a limitante interna. Muito parecido aos cistos de pacientes com telerrectasia. Aham, Que sim, são cistos vazios, que não é oxidação, é a degeneração da célula de Miller. sim. Vocês tentariam algum outro tratamento? E a visão permanece estável, né? Isso. Eu acompanharia. Eu É. acho que nenhum corticoide vai melhorar isso, não. Bom, a opção do pessoal da Oveit foi de, de tentar um antiangiogênico, né? Acho que pode seguir Exatamente. em frente. A telerrectasia vai melhorar. Exato. Só Vou lembrando que indicar aqui uma a injeção. mulher é jovem, né? Tem É que, jovem, tem que Isso. investigar a questão de gravidez, tudo. gravidez aí. Exato. Foi indicar aqui, então, a nova injeção de anti-VEGF. Sei lá, houve uma pequena melhora da qualidade visual, com 20/20 AO. Mas, Esse é o aspecto do OCT. mas o cisto continuava lá. Uhum. Um enfoque maior no OCT. Isso. Aí a gente coloca aqui para vocês comentarem. Vocês concordam com a nossa ideia de que ela teria essas duas lesões aí, como você falou, Jorge, duas
telangiectasias ou 2 aneurismas que estariam drenando para dentro do espaço cistoide aí. Isso. Tá bem bonito esse corte aí. Foi a primeira vez que você conseguiu mostrar para a gente esse corte tão lindo assim. E parece até que tem uma área de PAN Eu acima aí. acho que não, acho que são outros aneurismas. Se a gente, ela já tinha uma imagem parecida antes. Acho que são vários aneurismas ali pequenininhos, ou algum exudato, não sei. Muito Mas bonito isso aí. Era bem interessante discutir esse caso com o Quercus, da Itália, que é o é o cara que que é, exatamente. ele adoraria ver esse caso aí e discutir, porque ele foi o pai de várias alterações vasculares, né? Uhum. E esse corte, professor, porque todo o segmento da paciente dos últimos 3 anos, pelo menos 3, 4 anos, era com cortes que não eram aqueles cortes do FAST quando a gente faz o OCT. Esse aqui é um dos poucos cortes que a gente fez com o Dence, que são cortes mais finos. Por isso que essa imagem ficou em essa Tão definição bonito melhor. aí. Perfeito essa imagem. Muito legal isso aí. Tem que mandar para algum banco de imagem aí para ganhar o prêmio do, do, do tipo Retina Rock lá do RWC para ganhar o prêmio do mês. Acho que ele ainda tem o OCTA, né, Tiago? Mas é a sequência aqui. Tá. Vai mostrando a Aqui, telecatasia. Pois é, o OCTA não apareceu a telangiectasia. exato. Aqui é o nosso CTA, que eu dividi Nossos por pelas vírus, né? camadas. Final, Parecendo que aqui ele do olho esquerdo. funciona igual um PEVAC. Exatamente. A gente fez a hipótese do PEVAC-like, né? Porque ele não se encaixa na descrição epidemiológica do PEVAC, que são pacientes mais velhos, sem nenhuma história de doença ocular prévia. Mas assim, a evolução não respondeu ao corticoide, não respondeu ao antiangiogênico, não respondeu ao colírio de dorzolamida e, e tem essa lesãozinha aí telangiectásica. O diferencial seria um Mactel 1, talvez, né? Mas a localização é bastante diferente. Ela Mas também é uma menina pessoal, muito jovem, né? jovem para ter isso. Só que a história passada dela é de uma uveíte crônica que, que se caracteriza às vezes por edema macular cistoide e pode ter causado alguma alteração microvascular na vasculatura da perifoveal, causando um distúrbio de um PVAC, um microaneurismazinho ali que causa aquele espaço de exudação. Exatamente. E que não é mediado por VEGF, né? Ele é degenerativo. Ele é Degenerativo. patógenico, Sempre exatamente. a formação era mais degenerativa do que o IGF. A espessura da retina e a estrutura não era característica de edema. Aham. Não, e o próprio aneurisma, ele não foi causado por um estímulo angiogênico, né? Provavelmente foi degeneração endotelial, perda de pericito, pelo processo inflamatório, que é o mecanismo que se aventa para o PEVAC, né? Isso. E aí o Tiago vai mostrar na revisão, mas a gente encontrou o que eles chamam de PEVAC-like, primeiro em pacientes idosos com doença cardiovascular, onde eles acham que uma isquemia local causa uma fragilidade no vaso e a formação do aneurisma. Mas principalmente um caso de mieloma múltiplo, e que o paciente só tem o PEVAC, mas ele tem uma doença vascular que provavelmente causou a degeneração do vaso naquele local, e embora ele não tenha um restante de quadro de mieloma múltiplo no olho, mas ele tem um quadro exatamente igual ao PEVAC. Eles chamaram de resemble PEVAC. Então, nossa hipótese é essa. Eu não sei se vocês queriam comentar, André, Mauro. Eu acho que esse caso é muito interessante, lindo caso, certo? Eu pensaria em uma publicação de um caso PEVAC-like no paciente bem jovem, certo? Que
tenho certeza que isso se encaixa. E de repente até correlacionar com o quadro da uveixe intermediária, né? Um PEVAC-like Provavelmente. secundário à uveixe intermediária, né? Se você imaginar, a vasplanite às vezes está associado a tumor vasoproliferativo na periferia, ou neovascularização, como eu já tive um paciente com neovascularização na arcada, fazendo uma membrana epirretiniana e fazendo um vaso, neovasozinho epirretiniano. Tudo secundário ao processo inflamatório crônico da vasplanite. Então, um PVAC-like induzido por um processo inflamatório crônico da vasplanite. Eu acho que sai um paper lindo isso aí. Perfeito, concordo plenamente. Nós quebramos a cabeça, né, Tiago? Mas a nossa conclusão foi essa mesmo. E para quem está acompanhando a reunião, vai parecer que o professor Jorge aí estava acompanhando nossa linha de raciocínio desde o início da semana, mas não estava não, viu? Porque tudo Tava que não. aqui na nossa revisão, que ele foi falando, foi encaixando as peças da revisão aqui que a gente vai fazer de PEVAC. Então, foi uma telepatia. Não, é Excelente, professor. conhecimento, não é telepatia, não. Então, pessoal, nossa hipótese ficou como PEVAC-like, ou Assembly PEVAC, pelo que a gente viu na literatura. A gente fala que é um PEVAC-like, pelo que vocês vão ver na revisão, é um caso totalmente oposto da epidemiologia. A epidemiologia, o PEVAC é uma doença praticamente, se for colocar em um estereótipo, é um homem idoso. No nosso caso, é uma mulher jovem, então, pode partir para a revisão, professora? Pode sim, pode ir. Excelente. Então, aqui um pouco da revisão de literatura. O PEVAC, que é um Perifobial Oxidative Vascular Anomalous Complex, basicamente, essa palavra, essa descrição foi feita pela primeira vez, que é citado pelo professor Jorge. Ele descreveu lá em 2011 como uma grande alteração neurismática perifovial, unilateral e isolada. Basicamente, ele coloca como uma alteração, no caso de um paciente que não tem história familiar relevante, não tem nenhuma relação com diabetes, com hipertensão arterial, doenças oclusivas inflamatórias ou discrasias sanguíneas. Ele tenta essa parte mais difícil, ele tenta isolar todos aqueles casos de associação com microneurismas, com edema macular oxidativo, sem sinais de inflamação local sistêmica. Então, no paper que ele publicou lá em 2011, ele, por exemplo, excluía todo paciente que tinha retinopatia diabética, pacientes com DMRI avançada. Depois a gente veio que nesse paper, ele até coloca isso como uma das críticas que ele mesmo faz ao trabalho, que alguns pacientes tinham miopia, alguns pacientes depois foram descobrir que vieram a se tornar pacientes diabéticos, então tudo isso faz parte do paper dele inicial. De etiologia, como toda doença rara e com poucos casos no mundo, a etiologia é desconhecida, a epidemiologia, então, raríssimo, a faixa etária média gira em torno de 71,4 anos, mais ou menos 6,5 anos aí, predominante no sexo masculino, pelo menos 5:1. De fatores de risco também são desconhecidos, a fisiopatologia também segue aí não muito clara, colocam como se fosse dentro do espectro de anormalidades vasculares, falam que com a lesão endotelial você vai acabar tendo um aumento de metaloproteinase 9, isso geraria essa alteração vascular intrarretiniana. O diagnóstico, então, basicamente começa pela clínica. A clínica pode parecer fundo de olho, um aneurisma isolado, pode ser um fundo de olho normal, que não chama muita atenção, apresentar algumas microhemorragias, uma exudação intrarretiniana, até exudatos duros, por isso que entra aí os diagnósticos iniciais também a retinopatia diabética. Aqui uma segunda imagem, também não muito clara, ali com poucos exudados, e basicamente o diagnóstico, então, inicia também pelo OCT. O OCT, a gente consegue ver ali um aneurisma ou esse cisto, basicamente é uma imagem que você tem as bordas hiperrefletivas e um centro varia, pode ser um centro totalmente anecoico ou com conteúdo misto, isso varia de acordo com a descrição dos casos na literatura. Aqui eu trouxe alguns exemplos de OCT, todos aí tentando indicar essa alteração aneurismática com esse cisto, com conteúdo anecoico variável. A angioflúor, a descrição clássica, a gente tem uma lesão e acaba realçando essa lesão aneurismática com líquido tardio, muito semelhante ao que foi o nosso caso. Essa aqui tenta realçar um pouco melhor esse exemplo. Também do paciente idoso, esse tinha cerca de 85 anos. No OCTA, a gente tenta vislumbrar essa lesão, vendo aqui nos plexos. Na descrição, ela oscila muito na literatura, mas basta ser tanto no plexo superficial quanto no plexo profundo.
o Merten, que foi outro autor que fez um trabalho grande a respeito, ele coloca aqui como 50-50. Metade das alterações foram no plexo profundo, metade das alterações foram no plexo superficial. Aqui mais um exemplo também. E essa saculação bem visível nesse exame. Então, entre os diagnósticos diferenciais, tirando toda aquela vasta, vários diagnósticos que a gente tem que excluir já no início para você poder caracterizar a doença, entra aqui principalmente a telangiectasia macular tipo 1, Mactel tipo 1, o macroneurisma e DMRI exudativa também. No nosso caso, como parece mais um paciente jovem, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, relacionar com o Mactel tipo 1, que também é uma alteração congênita, unilateral, surge então em pacientes jovens, grande parte dos autores até considera como dentro do espectro da doença de Coates, também pela essa apresentação clínica semelhante, por também ser uma alteração vascular e também surgir de forma unilateral em pacientes jovens. Aqui, basicamente, a gente também faz o diagnóstico pela fundoscopia, às vezes a gente já consegue identificar a lesão no fundo de olho, mas o que vai reaçar mesmo vai ser ali a angioflúor, também mostrando aquele líquido extravasamento, com essa oxidação presente, e também o segmento se faz tanto com CTA quanto com o OCT estrutural de segmento. Como eu falei, a gente tem cerca aí de 79 casos descritos até então, em publicações de artigo. Agora eu vou colocar 80, porque a gente deve publicar isso aqui também. Então, uma vasta apresentação na literatura. Por exemplo, esse que a doutora Joyce citou, a doutora Cleide citou, a gente tem aqui um caso de PEVAC citado, um paciente com mieloma múltiplo, que era um paciente que também apresentava aqui um quadro muito semelhante com o PEVAC, mas tinha uma doença sistêmica com padrão vascular que poderia explicar o surgimento dessa lesão. O paciente também não tinha diabetes, um paciente de 56 anos, um paciente mais jovem do que os descritos. O segmento, eles não tiveram um segmento muito longo desse paciente, porque ele veio a falecer com 1 ano depois da publicação desse artigo, então não conseguiram fazer um segmento denso, mas era um quadro bem semelhante ao nosso, porém o paciente que também tinha uma condição sistêmica, e um paciente um pouco mais velho, mas caminhando a favor da faixa etária de apresentação do PEVAC. Entre outros casos, que a gente tentou linkar em casos de uveíte com um caso de PEVAC, a gente achou na literatura, esse aqui que é um caso de um paciente que apresentava sarcoidose com uveíte também já em atividade e apresentava um caso semelhante ao PEVAC, mas também era um quadro bem diferente do nosso, um paciente que apresentava franca atividade, um quadro bem mais exudativo. Outro artigo que a gente achou também também de um macroneurisma, um paciente também com quadro em atividade, também com quadro bastante ativo no momento do diagnóstico, com vasculite B ativa, coisa que o nosso paciente também não apresentava. O tratamento, bem como toda causa, tem poucos casos descritos e é raro, não é muito consensual na literatura. Grande parte dos autores prefere só acompanhar, dependendo da acuidade visual, que em grande parte dos casos a acuidade visual é boa, acima de 20/40. Aqui, na literatura, a gente começa agora, no passado presente, a ter um passado mais recente, a ter um questionamento. Classicamente, o PEVAC, quando foi descrito lá em 2011, ele apresentava uma baixa resposta ao anti-VEGF. Agora, nos trabalhos que tinham sido feitos até 2016, mais ou menos, eles injetavam uma pequena quantidade de anti-VEGF, principalmente ranibizumab, e no máximo tinham feito 3 injeções. Tem um outro trabalho aqui também que ele publicou, que eles fizeram, que eu vou colocar aqui um pouco para frente, eles fizeram 2 aplicações de aflibercept e 11 de ranibizumab. E o paciente teve uma resposta, que teve um ganho de acuidade visual de 20/50 para 20/25. Eles fizeram um questionamento se não seria o número de injeções que levaria uma resposta desse quadro. Aqui, só o segmento do quadro, então aqui, antes de fazer as injeções, apresentava essa lesão, ali a oxidação. Após 2 anos de segmento, o paciente apresentou a melhora da lesão. Mas esse é o único caso descrito em literatura também, desses que a gente viu, teve essa resposta substancial ao anti-VEGF, mas abriu essa discussão do número de injeções. Outros casos que a gente está vendo na literatura também, fotocoagulação a laser. Vale lembrar que é uma lesão perifoveal, um lugar arriscado. Tiveram 2 casos que apresentaram ali uma boa resposta com ganho de visão, e foram arriscados em pacientes que tinham uma visão um pouco mais baixa, abaixo de 20/50, e tiveram um ganho. Agora, vale lembrar também o risco de escotomas centrais após o procedimento. Esse é algo que está bem recente,
Esses dois trabalhos que eu vi foram de 2020, então algo ainda novo no mercado. Muito obrigado. Aqui foram algumas das referências que eu usei. Queria agradecer mais uma vez a doutora Cleide pelo empenho com esse caso. Obrigado, boa noite. Excelente, Tiago, muito boa revisão. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, vamos prosseguir para a imagem da semana. Quem vai mostrar a imagem é o Iago Bastos, que é o preceptor da clínica. Boa noite a todos. Como a professora Cleide disse, meu nome é Iago Bastos, eu sou preceptor da clínica. Gostaria de agradecer à professora pela ajuda na elaboração da apresentação. A nossa imagem da semana fala de um homem de 38 anos que referia piora da visão no olho esquerdo há 4 dias. Ele negava comorbidades e o histórico oftalmológico dele não tinha alterações. A acuidade visual dele era de 20/20 no olho direito e 20/300 no olho esquerdo. A biomicroscopia e o reflexo fotomotor não tinham alterações. No olho direito, apresentava áreas extrafoveais com acúmulo de líquido intrarretiniano e no olho esquerdo, acúmulo de líquido na região foveal. Eu abro para discussão, mostrando para vocês a nossa imagem da semana. E então, quem quer comentar? André, Mauro, Jorge? Lembra a Voticonagem arada, por alguns motivos. Primeiro, esse descolamento bacilar com essas septações, o descolamento neurosensorial que tem mais ou menos no centro, e a coroide, que a gente não vê bem, possivelmente uma coroide espessada. Enfim, Voticonagem arada seria uma opção, apesar de ser um homem de 38 anos, mas acho Em algo... quadro Tem unilateral. vários... Ele tem também no direito alguma coisa, não é isso? O olho direito é 20/20. Tá, tem medicações, essas novas medicações oncológicas que podem dar quadros parecidos com o Voticonagem arada. Esclerite posterior pode dar algo parecido também, mas, enfim, fenotipicamente parece um quadro de arada. Perfeito, realmente parece muito mesmo. O que chama atenção é que não tem a reação no vítreo, né? Mas aparentemente a coroide está bem espessada. Um outro diferencial, bom, não encaixa perfeitamente, mas acho que tem também entrar no diferencial, seria a central serosa bolhosa. Não vejo Também DEPs assim, né? Mas poderia entrar também no diferencial. poderia ter cortado no lugar que não tinha o DEP, mas realmente uma situação. Mais alguém? Neovascularização também daria descolamento bacilar, casos raros, prognóstico péssimo, mas ele é muito jovem. Se fosse, tinha que ser secundário a trauma ou inflamatório, seria ou idiopático, mas é um descolamento bacilar bem característico. Agora, a causa que a gente não chegou ainda a ela. Sim. Bom, então foram elencadas acho que todas as possíveis causas aí de um descolamento bacilar, não é? O harada, outras doenças inflamatórias, a toxicidade, membrana neovascular, e acho que poder mandar um pouquinho, Iago. Vamos lá, então, gente. Aqui a gente consegue perceber qual era o aspecto do outro olho. As áreas extrafoveais com acúmulo de líquido não estão nesse corte de OCT, mas a gente consegue ver o corte foveal. Foi optado para esse paciente por fazer observação clínica. E com 3 dias ele já apresentava acuidade visual de 20/70, com uma melhora referida do escotoma central, e no OCT uma melhora do edema do olho esquerdo e resolução no olho direito. Com 1 mês, a acuidade visual dele já era de 20/25 mais 1, e ele referia uma melhora completa da visão. No OCT, era possível perceber uma resolução do edema, mas com a zona elipsoide ainda fragmentada. Aqui eu trago para vocês o OCT de 1 mês após. E agora, então, com essa evolução, vocês mudam alguma coisa das hipóteses, fazem novas hipóteses? Eu, Uso Resolução de espontânea. medicamento? Ele eu, não toma medicamento. eu não sei se eu estou lembrando errado, mas acho que eu vi em algum congresso
um paciente com muito descolamento seroso que foi secundário à hipertensão pulmonar, fazendo Aí, muitos. Mas aí não melhoraria, né, Jorge? A hipertensão pulmonar continuaria, não? Continuaria, não Ah, melhoraria espontaneamente. Eu estou só lembrando outras causas. é, perfeito. certo. Aham. Esse caso aqui, com a melhora espontânea, sem nada ter acontecido, é, ficaria bem em uma serosa idiopática. Sim. E alguém mais, algum comentário? E o outro Ele olho, tinha na perfil verdade, estressado? a doença era bilateral, né? Porque o outro olho, embora tivesse visão normal, tinha alguns focos de descolamento. Só Fala, na mácula, mas é. tinha, em média periferia, vários descolamentos. Tinha personalidade tipo A, essas coisas? Não. Não, professor. Estirosa? Não. Uso de corticoide Tinha, violão? tinha, Iago. Não tinha, professor. Tá bom. Nem corticoide, nem nenhuma droga, né? Medicação Não. nenhuma, sildenafil. Aí, eu acho que Não. não, professor. Algum quadro inflamatório sistêmico, o Vitor perguntou também, não. Era o paciente rígido e a melhora foi espontânea. É bem incomum, na verdade eu nunca tinha visto também nenhuma apresentação dessa para o quadro que o Iago vai mostrar, mas é muito interessante que um descolamento bacilar evolua tão rapidamente sem tratamento, né? Eu Geralmente, ainda acho que a cirrose bolhosa é uma possibilidade, mas, enfim. Sim, Não, eventualmente eu nem tiro central corticoide. serosa melhora, apesar de melhorar É, espontaneamente, não melhora em 3 dias, né? Assim, é, Mesmo se aqui o tirasse R1 é o verdade. corticosteroid escondido, não pode ser. O Mikael perguntou sobre flu-like, não tem nada de. Ele não teve nenhum quadro inflamatório sistêmico. Acho que podemos ir, Iago, pode ir. É Então, muito raro, muito comum. a informação que eu trago para vocês é que o quadro todo iniciou depois de um trauma contuso na região mais à esquerda. fazendo edema de Berlin dessa forma, eu nunca vi. Acho que sumiu, Iago. Um trauma na cabeça. Uhum, Trauma contuso na região esquerda da cabeça, prévio aos sintomas visuais. aham. Se fosse um edema de Berlin, ele teria um edema, bom, até poderia ser ah, um- um- ele teria uma lesão maior na zona elipsoide e não recuperaria completamente, né? Porque é um edema que tem um comprometimento vascular importante. Essa evolução não é o que se espera simplesmente do edema de Berlim no trauma, né? Não, O não. mecanismo dela provavelmente não é o do edema de Berlim. E aí você tem descolamento bacilar, que é muito frequente quando você tem oxidação profunda, ou seja, de grande quantidade. Então, você esperaria mais uma fragmentação da zona elipsoide, um espessamento, poderia até ter um descolamento seroso, mas raramente um bacilar, e a evolução não seria assim tão benigna no edema de Berlim, sem nenhum tratamento em 3 dias, né? Não é Então, assim, não. o mecanismo é que é curioso para esse, que foi proposto, que é para esse tipo de lesão, né? Apesar de ser um trauma, não seria um mecanismo do edema de Berlim. Pode seguir, Iaco. Então, o diagnóstico desse paciente era a maculopatia Whiplash. E quando a gente conversa sobre maculopatia Whiplash, a gente tem que primeiro lembrar o que é a lesão do tipo Whiplash, que ela é causada por uma desaceleração brusca que vai levar a lesões do tipo chicote. Em geral, essas lesões vão ser neurológicas e vertebrais. E o mecanismo da lesão retiniana em si não é bem definido. Ele pode acontecer tanto por uma transmissão de força depois de uma desaceleração brusca, por conta da adesão do vítreo posterior, e aí vai estar relacionado tanto à epidemiologia de pacientes mais jovens serem submetidos a trauma, quanto ao fato de não ter ainda o descolamento do vítreo posterior. Podem ser também alterações microvasculares ou a liberação de citocinas.
E aqui, nesse vídeo, eu mostro para vocês como que funciona a lesão do tipo whiplash. Em geral, ela acontece em pacientes que estavam dirigindo, e aí vai acontecer essa hiperextensão seguida de uma hiperflexão da cabeça. Como eu disse, em geral, vai levar a lesões neurológicas e vertebrais. Quando a gente avalia a clínica desse paciente, o fundo de olho, em geral, vai ter alterações inespecíficas, como uma alteração do brilho foveal ou uma perda do contorno foveal. No OCT, a gente espera encontrar uma hiperrefletividade na zona elipsoide, edema e septos na retina externa e também edema macular. Em geral, vai ser assimétrico entre os olhos e é rara a presença do líquido subretiniano. Outros achados relacionados com a parte oftalmológica podem ser lesões da via simpática ou de algum par craniano, levando a alguma paresia de motricidade ocular extrínseca. E aqui eu chamo a atenção para vocês que pode ser isso que vocês esperam encontrar quando a gente fala de maculopatia do tipo whiplash, que é essa faixa de transmissibilidade de luz que está relacionado com a tração das células de Miller e reforça a teoria de uma transmissão de forças relacionada com a adesão do vítreo posterior. Já em relação ao descolamento bacilar, a gente tem que lembrar que ele pode estar relacionado com trauma contuso, e ele vai acontecer justamente uma separação da zona elipsoide da zona mioide. Ele é incomum, ele vai aparecer só em 8% dos traumas contusos, e ele está relacionado com essa expansão equatorial que pode levar a roturas na coroide. Quando acontece essa força anteroposterior, aumenta o diâmetro lateral, equatorial. E aí, uma força de cisalhamento pode levar a hipoperfusão e pode também liberar componentes inflamatórios, levando ao descolamento bacilar. Em geral, vai ter uma resolução espontânea com melhora da acuidade visual e o prognóstico é maior quando ele está associado a roturas de coroide. Já os diagnósticos diferenciais da maculopatia whiplash, como bem citado por vocês, vai ter o comótio retinae, mas a característica do comótio é que tem essa transmissão de forças levando a uma alteração da zona elipsoide por falta de sustentação pelas células de Miller. E na maculopatia whiplash, a gente não espera encontrar esse aspecto, que é da pseudomácula em cereja. Outras alterações também que vão fazer diagnóstico diferencial são putter e putter-like, mas na maculopatia whiplash a gente não espera encontrar essas manchas algodonosas e também não espera encontrar hemorragias. Outra possibilidade, também citada pelos discutidores, é a toxicidade macular. E aí a história tem que ser compatível. Então, o paciente vai ter histórico de uso de ácido nicotínico, de inibidores da MEC, e outros diagnósticos diferenciais vão ser a doença de Vogt-Koyanagi arada, a placoide, retinopatia de Valsalva e até shaken baby, mas todos esses vão ter epidemiologias diferentes da que a gente apresentou. Em relação ao tratamento e prognóstico, em geral, quando a gente observa essas lesões, elas vão ter uma resolução dentro de alguns dias a algumas semanas. Raros casos vão ter sequelas visuais relevantes. E aqui a gente tem uma evolução que não é obrigatória, mas que exemplifica como que vai funcionar essa melhora clínica do paciente. Em 3 meses já tem uma melhora da arquitetura macular. Em 6 meses a gente espera que só tenha algumas alterações no ERG e em 1 ano que já tenha resolução espontânea. Essas foram as referências que a gente utilizou para a imagem da semana. Eu gostaria de agradecer e convidar todos vocês a seguirem tanto o Instagram da Retina quanto o YouTube, onde as nossas aulas ficam gravadas. Obrigado. Ótimo, Iago, muito bom. Só queria citar um detalhe que o autor descreve nessa descrição de caso, que é que quando o paciente bateu a cabeça numa gaveta, nem sei exatamente o que foi, ele fez um movimento de chicote. E aí o que a forma como ele explica essa separação formando o bacilar é que o vítreo aderido criaria então uma força de cisalhamento eventualmente na coroide, tanto que ele tem uma coroide aumentada, uma inflamação da coroide, ou então separaria simplesmente a zona limioide da elipsoide por ser uma região mais frágil na estrutura do fotorreceptor. E aí isso explica, então, essa lesão muito aguda
e que, por outro lado, se restaura muito rapidamente, praticamente sem sequelas, e que é diferente, por exemplo, do edema de Berlim ou do Purcher e de outras formas onde há deformação do olho. Nesse caso, não, foi o movimento de chicote na cabeça que levou a essa forma de apresentação desse tipo de maculopatia traumática. Mas a apresentação do Iago está super bonita, Iago, excelente. E se alguém tiver algum comentário, então a gente vai. Eu vou chamar então a Bianca Porto, que é a nossa R1, para apresentar o artigo. E enquanto a Bianca coloca o artigo, eu vou só contextualizar. Esse artigo é um pós-doc desse estudo PRIME. Esse estudo é um estudo pequeno que foi realizado na mesma época do protocolo W e do protocolo e do estudo Panorama. Esses estudos foram tentativas de tratar profilaticamente a retinopatia diabética com aflibercept. Então, eles usaram pacientes com retinopatia não proliferativa grave ou pior do que isso, mas que tinham visão boa, visão 20/20 ou 20/40 no caso do Panorama, e faziam uma dose de ataque de aflibercept mensal e depois, conforme o protocolo, depois faziam injeções a cada 8 ou cada 16 semanas. O objetivo no protocolo W era avaliar o aparecimento das lesões que causam baixa de visão no diabetes, que são edema de mácula, proliferação, hemorragia, e no estudo Panorama era a quantidade de pacientes que tinham uma melhora de pelo menos 2 steps na classificação da retinopatia de base pelo DRSS. Então, a conclusão desses estudos foi que melhora a retinopatia de base, diminui a incidência de edema, de proliferação, mas a visão é igual ao final de 2 anos no Panorama, 4 anos no protocolo W. Então, esses estudos não justificaram o uso profilático do aflibercept ou eventualmente de outro anti-VEGF na retinopatia diabética, mas como esses pacientes foram muito documentados, os estudos permitiram avaliar como é que as lesões apareciam, como elas respondiam ao anti-VEGF, quando que elas recidivavam, que realmente o curso da doença não se modificava com o uso do anti-VEGF, ele só se modificava momentaneamente durante o mecanismo de ação da droga. E esse estudo PRIME foi um estudo bem pequeno, de 40 olhos, com o mesmo objetivo de avaliar a melhora da retinopatia de base com a aflibercept, só que a diferença entre os outros dois é que é quanto ao método. Eles fizeram injeções mensais de aflibercept até ter melhora de 2 steps na classificação do DRSS, e depois eles dividiram em 2 grupos. Um injetava PRN conforme piorava pelo menos 1 step na classificação. E o outro, eles usavam uma angiografia de grande angular. E eles estabeleceram uma coisa que eles vão chamar de limiar de extravasamento, que a Bianca vai explicar, e injetavam cada vez que esse limiar de extravasamento aparecia. E o que eles concluíram é que esse limiar de extravasamento aparece antes da piora da retinopatia de base e antes do aparecimento de outras lesões da retinopatia. Então, é uma lesão mais precoce. Se a gente vai pensar em tratar precocemente um paciente grave, a gente tem um marcador da piora, e esse estudo é usar esse marcador para avaliar como seria o tratamento de microaneurismas, de isquemia ou de extravasamento baseado nesse biomarcador, ou então baseado na piora da retinopatia de base. Ele mostra, então, que a sensibilidade desses biomarcadores da anjo de grande angular são maiores do que quando a gente usa foto de 7 campos como o DRSS. E isso aí vem junto com a ideia do protocolo AA, né, do RetinaNet, do DSR RetinaNet, que quer introduzir, acha que deve introduzir a angiografia de grande angular na classificação, porque ela tem uma grande importância prognóstica para os pacientes com retinopatia diabética. Então, é sobre isso o artigo, e aí a Bianca Porto, a nossa R1, vai apresentar. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Bianca Porto. Eu sou residente do primeiro ano do serviço e hoje eu vou apresentar o artigo da semana. Eu gostaria de agradecer a doutora Cleide
pela escolha do artigo e pela ajuda na elaboração da apresentação. Então, como a doutora Cleide já introduziu, o artigo que a gente vai discutir hoje é, na verdade, um post-hoc do estudo PRIME, né, de 2021, que analisou esses dois biomarcadores baseados em imagem para guiar o manejo PRN com injeção intravítrea de aflibercept para pacientes com retinopatia diabética sem edema macular. Então, esses biomarcadores é o DRSS e o PLI, e nesse estudo, a deteriorização do PLI pareceu preceder a piora do DRSS. E aí, no artigo de hoje, ele usa os dados da angiografia Wide-Field, né, para demonstrar que os seus parâmetros são mais sensíveis para evidenciar essa deterioração da retinopatia diabética, quando comparado com o DRSS, né, avaliado pela foto de 7 campos, e que, portanto, parece ser um biomarcador mais adequado para indicar um retratamento com IVT de aflibercept por PRN. Então, a população global vivendo com diabetes, né, tem uma projeção de alcançar 700 milhões de pessoas até 2045, e a retinopatia diabética é a complicação direta do diabetes mais comum e se mantém até hoje na liderança das causas de cegueira evitável, né? E as IVTs de anti-VEGF, como a gente bem sabe, têm revolucionado o cuidado desses pacientes com melhora tanto anatômica quanto de visão funcional, com tratamento consistente, né? Tanto em olhos com retinopatia diabética proliferativa, ou não proliferativa, com ou sem edema macular diabético. Os tratamentos com intervalos fixos de dose de anti-VEGF, né, é uma prática que não é comumente implantada em alguns estudos clínicos, mas não é uma prática desejável, né? As decisões de tratamento devem ser personalizadas, baseadas no exame físico específico, ou em características de exame de imagem, né, ou os dois. Para olhos com edema macular diabético, a caracterização da presença de fluido pelo OCT é o grande marco, né, que guia a terapia com anti-VEGF. Já nos pacientes sem edema macular diabético, os biomarcadores baseados no OCT, querendo ou não, têm uma utilidade um pouco mais limitada, já que tipicamente o estado de fluido macular vai estar normal, muito próximo disso nesses olhos, né? Então, isso cria uma necessidade de um biomarcador objetivo para identificar a atividade de doença na retinopatia diabética, né, para decisão de tratamento, inclusive com a frequência de IVTs, né? E, recentemente, a angiografia Wide-Field tem sido usada para quantificar precocemente a atividade de doença na retinopatia diabética, como mecaneurismas, regiões de isquemia retiniana, extravasamento de contraste a partir da vasculatura anormal, né? Então, o estudo PRIME, ele compara a utilidade do DRSS, que é o Score de Severidade da Retinopatia Diabética, que é avaliado com a foto de 7 campos, e do PLI, que é o Pan Retinal Leakage Index, da geografia Wide-Field, para guiar o retratamento com injeção intravítrea de aflibercept. E os resultados em 2 anos sugeriram que a piora do PLI precedia a piora do DRSS e, portanto, seria mais sensível. Foi feita uma avaliação mensal angiográfica, de forma a coletar as informações, né, no impacto ao longo do tempo da terapia com IVT com aflibercept, nos biomarcadores na geografia Wide-Field, como contagem de microaneurismas, índice isquêmico, os fenótipos de extravasamento, índice de extravasamento, PLI. E o estudo comparou 2 grupos, né, 2 braços de tratamento, sendo no primeiro braço os pacientes tratados guiados pelo DRSS, e no braço 2, pacientes com tratamento PRN guiados pelo PLI. Agora, passando aqui para a parte dos métodos, né? O estudo definiu como critérios de inclusão os pacientes com pelo menos 18 anos, entre homens e mulheres, né, com diabetes tipo 1 ou 2, DRSS de 47A a 71A e com acuidade visual pelo menos de 20/800 ou melhor, né? E a inscrição de olhos com retinopatia diabética proliferativa foi limitada a 50% do total. Como critério de exclusão, não poderiam participar do estudo pacientes que foram previamente submetidos a tratamento com anti-VEGF intravítreo ou sistêmico dentro de 24 semanas, pacientes que receberam corticoide intravítreo ou peribubar dentro de 12 semanas, ou qualquer tratamento prévio com dexametasona ou fluocinolona. Pacientes que foram panfletados, com vitrectomia anterior, espessura macular OCT maior que 320 micra, com edema macular diabético, ou que já tiveram uma HV, uma hemorragia vítrea que tenha prejudicado a determinação do DRSS. Todos os pacientes foram submetidos à avaliação de acuidade visual com correção, ao exame oftalmológico, ao CT, fotografia de 7 campos e a angiografia Wide-Field,
e imediatamente após as imagens foram transmitidas para avaliação em tempo real do DRSS e do PLI. Os pacientes completaram as consultas de segmento mensal, no período de 52 semanas, com as injeções mensais de aflibercept, até que houvesse uma melhora de pelo menos 2 steps no DRSS relativo ao baseline. E aí, a partir desse momento, aí iniciaria o tratamento PRN, né? O PLI, determinado nessa avaliação da angiografia Whitefield, nessa visita na qual foi documentado a melhora do DRSS de pelo menos 2 steps, nessa consulta em específico, foi considerado o limiar de extravasamento, né? O estudo separou esses pacientes em 2 grupos que foram estudados separadamente, pacientes que precisaram de menos de 16 semanas e mais de 16 semanas para alcançar essa melhora de 2 steps no DRSS, para avaliar a resposta, a velocidade de resposta terapêutica, e em pacientes que tiveram menos de 120 dias ou mais de 120 dias livres de tratamento no primeiro ano do estudo, né, para avaliar a durabilidade desse efeito. No braço 1, pacientes guiados pelo DRSS, o tratamento, a IVT seria indicada se tivesse uma piora de 1 ponto do DRSS, comparado com o melhor nível do DRSS documentado. E no braço 2, esse tratamento seria indicado, né, se o PLI aumentasse em pelo menos 50% da diferença entre o PLI de base, né, o do baseline, e o PLI do limiar de extravasamento, que é esse PLI que foi é, indicado na consulta que foi vista essa melhora do DRSS em 2 steps. O estudo focou em analisar as tendências de evolução de cada braço de tratamento, de acordo com os biomarcadores da angiografia, incluindo fenótipo de extravasamento, índices isquêmicos, contagem de microaneurismas. Quanto aos dados de contagem de microaneurismas e PLI, foram elaborados com visitas mensais até o mês 6 e depois ao completar o primeiro ano do estudo. Os dados dos índices de extravasamento perivascular generalizado, eles foram elaborados a partir do baseline, mês 1, mês 3, mês 6 e no final do primeiro ano. Esses índices, eles foram comparados entre os olhos que tiveram mais 120 dias livres de tratamento e menos de 120 dias livres de tratamento no primeiro ano, e entre os olhos que precisaram de mais de 16 semanas e menos de 16 semanas para poder receber, para ter uma melhora no DRSS. Então, passando para a parte de resultados, né? Essa tabela mostra o sumário das características demográficas e clínicas dos pacientes que participaram do estudo. O N total foi de 40 pacientes, sendo 20 do braço 1 e 20 do braço 2, e também foi discriminado com relação a sexo, idade, média de hemoglobina glicada, média de duração do desenvolvimento da diabetes, letras de ETDRS, do ETDRS, né? Espessura macular, PLI, o nível do DRSS, e também mostra a quantidade de pacientes que completaram o período de 1 ano do follow-up, né? Então, a gente consegue perceber que teve uma perda importante desses números, né? Num estudo em que já tem um N limitado de 40, né? Então, esse foi considerado um dos principais vieses do estudo, né? Aqui nessa tabela, ele sumariza as características da geografia Whitefield no baseline e as diferenças entre os grupos de DRSS e velocidade de resposta ao tratamento. E aí, o que chama atenção aqui, e foi realmente salientado no artigo, é que esses achados sugerem que em pacientes que tenham proporção maior de extravasamento perivascular, comparado com o extravasamento generalizado no baseline, eles tiveram resposta mais duradoura à terapia, né, com intervalos de tratamento mais longos e uma resposta clínica mais rápida. Então, aqui, como a gente consegue ver nessa parte aqui do Rachel, né, a relação de extravasamento perivascular para generalizado, quando essa proporção diminui, a durabilidade do tratamento aumenta, com uma taxa menor de olhos com menos de 120 dias livres de tratamento no ano. Aí aqui a gente vai começar a falar um pouco mais de números, né? Vou mostrar mais sobre o que o estudo traz de comparação do baseline com os achados após o primeiro ano de segmento. E aí ele sempre divide e compara os valores em índices panretinianos e maculares. Sobre o índice de extravasamento generalizado, tanto a média dos índices de panretiniano quanto macular diminuíram durante o estudo, como vocês podem ver. Então, o panretiniano saiu aqui do 5,8, foi para 3,9, o macular de 12,2 para 6,2. E aí, comparando os 2 braços também, foi percebido que a redução do braço 2 foi maior do que do braço 1, tanto o panretiniano quanto o macular.
Daqui do índice de extravasamento perivascular, também teve queda de todos os índices, né, tanto parretiniano quanto macular. E comparando os braços do estudo, no braço 2 a porcentagem de redução do baseline foi maior, mas não teve uma significância estatística nem no parretiniano e nem no macular. Sobre o índice de extravasamento geral, de novo, ambos caíram durante o primeiro estudo, do primeiro ano de estudo, comparado com o baseline, e o estudo considerou que as mudanças da média dos dois braços foram similares, tanto parretiniano quanto macular. A contagem de microaneurisma também reduziu com o tratamento, com a média de contagem do primeiro ano de 732, comparada com 871 no baseline. E dos índices isquêmicos, as médias tiveram uma queda pequena e não tão significante. Então, tradicionalmente, né, as fotos de 7 campos, elas têm sido usadas para avaliar e monitorar a severidade da retinopatia diabética ao longo do tempo. E o uso da terapia anti-VEGF na retinopatia diabética não proliferativa sem edema macular continua limitado, por conta dos desafios de estratificação de risco, né? E a falta de marcos quantitativos e objetivos que possam permitir um monitoramento de atividade de doença mais preciso. O PRIME apresentou evidências que a terapia com aflibercept intravítrea reduziu significativamente os níveis de extravasamento generalizado e perivascular e a contagem de microaneurismas em ambas regiões, tanto panretiniana quanto macular, e durante todo o estudo. E nessa imagem a gente pode ver um exemplo de um paciente do estudo que a gente pode acompanhar uma melhora dos parâmetros da geografia dele com o passar dos meses, né? Nessa linha de cima aqui são as fases tardias do estudo, em que a gente consegue ver os pontos de travasamento generalizado em amarelo aqui, perivascular aqui no verde azulado, e embaixo a gente tem as imagens da fase inicial da angiografia, em que a gente vê esses pontinhos verdes representando aqui os microaneurismas. E aí ele mostra aqui o IOF aqui sendo as imagens de baseline, e aqui 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Então a gente consegue ver uma melhora muito interessante desses parâmetros de forma bem visual, né? Na discussão ele fala sobre a contagem de microaneurismas, afirma que a angiografia é mais confiável para essa contagem, apesar de não ter ainda muitos dados sobre a sua dinâmica ao longo do tempo, né, ainda. A porcentagem média de redução foi significativamente maior na região macular, quando comparada com a parretiniana. A contagem macular foi menor em olhos tratados baseados na avaliação da angiografia, comparado com com os olhos baseados no DRSS. E com relação aos índices de extravasamento, os olhos tratados baseados na evolução desses índices, né, tiveram uma redução 6 vezes maior para o índice perivascular e 2,5 vezes maior para o generalizado, quando comparados com olhos tratados guiados do DRSS. E ele também compara os braços do estudo e demonstra que a média desses índices é menor no braço 2 quando comparado no braço 1. O estudo também tem suas limitações, né? Sendo a principal, né, a sua pequena amostra, além do número considerável de pacientes que foram perdidos no segmento durante o curso do estudo, né? E realmente imagino que a necessidade de várias visitas, né, por tempo prolongado, ainda mais com procedimentos complexos a cada visita, né? Imagino que deva ter dificultado bastante o segmento regular para muitos pacientes. E outra limitação também foram as possíveis inconsistências, principalmente por conta de baixa qualidade de imagem, por exemplo, com o paciente piscando, ou então com a presença de artefatos, né, como opacidade de meios, e que realmente é um viés que pode acontecer em qualquer tipo de estudo que tenha como base exames de imagem, né? Então, para concluir, o estudo PRIME foi o primeiro relato a estudar de forma prospectiva as tendências dos parâmetros da angiografia Whitefield com alta frequência do follow-up em olhos com retinopatia diabética sem edema macular diabético, tratados com injeção de aflibercept. Ele permite um melhor entendimento da evolução desses parâmetros ao longo do tempo e com tratamento com aflibercept. E também a maior deterioração foi encontrada em olhos que foram tratados baseados no DRSS, comparado com olhos tratados baseados no PLI. O extravasamento perivascular proporcionalmente maior parece estar associado com o efeito duradouro do anti-VEGF nesse grupo, e, em contraste, o extravasamento generalizado, o anti-VEGF precisou de mais tempo para poder alcançar esse mesmo efeito. E as demonstrações do estudo PRIME, elas podem ajudar, né, apesar de ser
no conjunto de dados reduzido, mas podem ajudar na validação eficiente de conjuntos de dados maiores no futuro. E é basicamente isso. Muito obrigada. Muito bom, Bianca. Trabalho, é um estudo bem difícil, bem complexo, cheio de dados. A Bianca resumiu muito bem. Ficou muito relevante, Bianca. Obrigada. E eu só queria reforçar, assim, antes da gente. Eu quero até perguntar se alguém quer comentar, mas antes eu quero reforçar que, apesar do estudo ter tratado óleos com retinopatia não proliferativa ou até proliferativa sem edema de mácula, pelo menos as não proliferativas, a gente não tem dados suficientes que justifiquem esse tratamento que hoje é considerado profilático, porque os dois grandes estudos que foram o protocolo W e o Panorama não mostraram melhora da visão. Mas esse estudo ele traz alguns dados que foram resultado da avaliação frequente, como mesmo a Bianca falou, usando essa tecnologia de wide field, e que permite, então, entender a sensibilidade dessas metodologias, desses biomarcadores, para uma eventual modificação nos nossos esquemas terapêuticos, mas que, no momento, não se faz tratamento com injeção de paciente com retinopatia não proliferativa sem edema de mácula. E queria saber se alguém queria comentar alguma coisa. Só um comentário aqui. Eu confesso, os trabalhos que eu vejo, que são onde são utilizados esses sistemas de wide field, ultra wide field, apesar de eles trazerem novos parâmetros, eu não vejo uma melhora, uma mudança significativa nos resultados, digamos, de alguém que esteja tratando os pacientes num consultório normal, assim, porque a gente não busca uma melhora da gravidade, né, do diabetes, menos microaneurismos. Claro que os parâmetros que foram utilizados, as suas olhos parecem mais saudáveis, mas se isso faz diferença para o paciente, eu não tenho certeza. Então, acho que a impressão eu tenho que muitos desses trabalhos com ultra wide field, eles carecem de realmente uma mudança prática que decrete que esse tipo de imagem seja mesmo considerado padrão ouro num futuro próximo. Concordo plenamente, Mauro. É uma tecnologia cara e, embora seja muito interessante a gente entender que lesão é mais grave, que lesão é menos, qual aparece antes ou depois, mas no fundo o que a gente trata é ou a edema de mácula ou é a proliferação, e isso não muda com as informações que a gente obtém desses exames de wide field, né? Obrigada, Mauro, pelo comentário. Imagina. Então, vamos passar para o caso cirúrgico. Agora eu quero convidar o André Creus, que vai coordenar o caso, que vai coordenar a discussão, e quem vai apresentar é, de novo, o Iago Bastos, nosso R3, nosso preceptor. André, com você. Obrigado, Cleide. Bom, o Iago vai apresentar, né? Iago, tá tudo certo aí? Tudo certo, professor. Boa noite, Então, mais uma vez. Meu nome é Iago Bastos, vou apresentar o caso cirúrgico também. Gostaria de agradecer ao professor André Creus pela ajuda na elaboração da apresentação, a doutora Juliana Recchia, Vitor Damasceno e Douglas Moraes, que me ajudaram na condução da cirurgia. O nosso caso é de uma mulher de 65 anos que referia piora súbita da visão há 30 dias no olho esquerdo, com antecedentes de mosca volante que ela já falava que tinha longa data. De antecedentes pessoais, ela era hipertensa e obesa. De antecedente ocular, ela tinha tido um trauma no outro olho há muitos anos e desse olho ela era SPL. Na apresentação, ela estava com a acuidade de 0,1 no olho que ela referia ter tido uma piora da visão. Na biomicroscopia, a gente conseguia perceber que o olho direito já era fitísico e o olho esquerdo tinha uma catarata nuclear N2 com sinéquias posteriores e reação de câmara duas cruzes. O aspecto da retinografia de grande angular era esse aqui no pré-operatório. E aí eu queria abrir para hipóteses e como vocês conduziriam esse caso, considerando também que nessa avaliação não foi encontrada rotura na paciente.
Certo, Iago. Então, o que você está apresentando aí é um paciente com descolamento de retina predominantemente inferior, né? Sem Isso, ruptura visível. isso. Tá. E esse olho ele não teve nenhum trauma recente, né? Esse olho não. O outro olho que tinha só Só o teve um. outro, né? Ok. Bom, não sei, o Jorge e Mauro, vocês querem comentar o caso? Bom, primeiro que tem um aspecto que lembra um pouco DR seroso, que acho que é a primeira coisa que teria que ser investigada, fazer, enfim, examinar com muito detalhamento se realmente não encontra nenhuma rotura. Não encontrando rotura, uma outra dica, dá uma olhada no vítreo se não tem pigmento, se não tem alguma coisa que sugira eh, umas uma solução de continuidade entre vítreo e epitélio pigmentar. Quer dizer, se você vê pigmento no vítreo, provavelmente tem alguma rotura que você não está encontrando. Talvez fazer um ultrassom, se vai ajudar para ver se tem descolamento de coróide, alguma coisa assim. Mas no caso de não encontrar realmente nenhuma rotura, ah, talvez eu tentasse tratar inicialmente só com fazer uma avaliação clínica, não sei o quanto ela tem, o quão grave é a hipertensão dela, se isso poderia justificar uma hipertensão, um pico hipertensivo maior levando a esse quadro, enfim. Faria uma investigação melhor da rotura, se não uma investigação melhor do quadro clínico sistêmico, e se nada realmente for encontrado, talvez um ciclo de meticortem durante uma semana para ver se isso melhora. É, essas dobras de retina te fazem pensar mais em regmatogênico ou seroso? Enfim. Porque as dobras de retina eram bem evidentes, né, Iago? Ou não? Isso. Era meio É, evidente. Inclusive, na primeira avaliação dela, acreditavam que tinham visto uma rotura às 5. E aí depois ela voltou no é, ambulatório e já foi examinada e ninguém encontrou essa rotura que tinha sido descrita. Então, certo. Se ela essas doses. deitar de lado, tem o shifting, o descolamento muda de lugar? A gente conseguia perceber que ele vinha um pouco mais para cá, para essa região nasal, sabe, professor? Pô, desculpa, para a região mais temporal mesmo. Jorge? Então, tem essas dobras na retina. Minha impressão parece que até tem linha de hidratação. Eu concordo que Mauro tem que sempre afastar o descolamento seroso para não entrar numa cirurgia desnecessária ou até arriscando o olho único da paciente. Mas fazendo ultrassom e levando toda a investigação, eu pensaria em fazer a cirurgia. E como parece ser um buraco não, um descolamento seroso, não visto um buraco inicialmente, eu pensaria em botar um banco nessa paciente, antes de entrar para uma vitrectomia. Um banco com drenagem de faixa 360, banco inferior 180. Às vezes você tem micro rupturas que o banco suporta e a gente consegue colar com menos invasão no paciente olho só. Certo. Iago, esse paciente tinha uma catarata relevante que eventualmente atrapalhasse a visualização do fundo de olho ou da periferia? A gente tinha dificuldade de ver o fundo de olho e a periferia, porque tinham as sinéquias e tinha uma catarata N2. Certo. E, Jorge, você acha que com essa dificuldade de visualização, a vitrectomia também seria uma opção? Uma facovitrectomia ou uma faixa facovitrectomia? Se eu pensar em para vitreia, tem que fazer facovitrectomia. Tá ruim de ver aí a periferia. O centro até a gente consegue ver bem, mas pode ser isso também que esteja dificultando ver, achar algum buraco. Até para posicionar o buco ou aplicar crioterapia ficaria complicado, de repente, ter essa visualização pior, né? É, Reduzida pela catarata ou pela miose, né? a visualização é tudo na cirurgia de retina. Você não vê o que você não opera. Então, essa paciente tendo uma catarata impedindo a boa dilatação, e também, pelo que eu entendi, tem sinéquia, ou seja, provavelmente você não tem uma boa dilatação para ver, e você fazendo
vasectomia dela vai desfazer essa sinéquia, vai talvez permitir uma dilatação melhor e podendo fazer uma propedêutica melhor. Certo. Bom, Iago, então acho que ficou com essas ponderações que o Mauro fez, né, de sempre ter o cuidado de descartar outras situações, mas eu acho que a presença das dobras de retina sugerem de alguma forma um descolamento regmatogênico, né? E como foi colocado aqui, a questão da visualização reduzida pela catarata e pela miose talvez faça a gente pensar em um procedimento combinado, né? Uma faco-faixa vitrectomia, né? Para ter uma melhor visualização aí do intraoperatório, né? Mostra pra gente como é que você conduziu aí. Foi exatamente essa a nossa conduta. A gente optou por fazer uma cirurgia combinada, faco, faixa, vitré. E no pré-operatório, a acuidade visual da paciente já tinha diminuído. E quando a gente partiu para vitré, a gente percebeu que era compatível. A gente começou passando a faixa, depois a gente foi para fazer a quebra das sinéquias. E aí a cirurgia de catarata prosseguiu. A gente conseguiu fazer a quebra total das sinéquias, não teve muita dificuldade para prosseguir com o restante da cirurgia da catarata, embora a paciente inicialmente apresentasse uma dilatação um pouco mais reduzida. E não precisou usar gancho de íris aí. Você desfez a sinéquia e conseguiu uma dilatação satisfatória aí, que se manteve. Exatamente. A gente acabou optando por não passar o gancho de íris, até para não manipular tanto assim também, né, do segmento anterior. E aí, quando a gente entrou no olho, a gente percebeu que o descolamento já era um descolamento total. A gente partiu para fazer o core. E E aí, no na intraoperatório você viu alguma rotura? Vocês conseguiram fazer a revisão da base vítrea? Então, eu vou mostrar mais para frente a revisão da base vítrea. Inicialmente, quando a gente começou a fazer o core, parecia drenar de algum local da região temporal. A gente acreditou que pudesse ser da região temporal inferior, porque na avaliação inicial não tinha dado para perceber nenhuma calha. E na região temporal inferior, a gente conseguiu perceber que tinha uma adesão vítrea, uma relação vítreo-retiniana mais patológica. Aí a gente tentou prosseguir com o DVP, e aí nós colocamos perflu também para estabilizar, e aqui nessa região inferior era essa área onde tinha uma adesão vitro-retiniana mais patológica, e isso inclusive dificultou nesse momento em que nós estávamos fazendo a base, e aí acabou tendo essa abertura de uma rotura iatrogênica aqui na região inferior. A gente prosseguiu com a base, e posteriormente a gente conseguiu identificar a rotura original, que ficou bem embaixo aqui do nosso trocar. Era uma rotura em ferradura na região temporal superior. Você acha que ele fez um mecanismo de Calli, então? A rotura Acredito temporal que uma superior, calha, DR e inferior. acaba que pela SINEC a gente teve um pouco mais de dificuldade, isso até é compatível com aqueles bolsões mais inferiores, aquele DR mais bolhoso inferior. Nós prosseguimos com a troca. E aí, ao final da troca, eu achei insatisfatória a quantidade de líquido que permaneceu no polo posterior. E aí a gente acabou optando por desfazer a troca e colocar um pouco mais de perfluo para a gente tentar drenar. Nesse momento até a gente ficou um pouco em discussão no intraoperatório se a gente mantinha a quantidade de líquido, mas depois que eu desfiz a troca, deu para perceber que parecia ser uma quantidade considerável, então achei que foi a melhor conduta desfazer a troca, colocar um pouco mais de perfluo e refazer a troca. E aí, na sequência, a gente conseguiu selar aquela rotura inferior e também essa região aqui, que era uma região que tinha esses pigmentos e que tinha essa relação vitro-retiniana mais patológica. Além disso, na região da rotura original também. E aí a gente prosseguiu também, dá para perceber aqui no vídeo,
que ela tinha tido uma oclusão. Então a gente acabou fazendo laser setorial aqui nessa região da oclusão também. Ao final da cirurgia, como a gente tinha essas roturas que estavam opostas e essa relação vitreoretiniana mais patológica na região inferior, a gente acabou optando por colocar o óleo de silicone. Também foi uma discussão no intraoperatório, se a gente deixava paciente com gás só, mas a gente acabou optando por deixar com óleo de silicone e programar o quanto antes, assim que possível, né, essa retirada. Esse é o aspecto do quarto pós-operatório da paciente. A retina estava colada, aqui é uma foto, ficou com esse artefato, mas a gente consegue perceber também o laser ainda não pigmentado aqui na região superior e que é bem provável que a gente precise completar o laser setorial aqui nessa região mais superior. Certo. Bom, só dois pontos mais para a gente discutir aqui com o Jorge e o Mauro. Nesses casos que a gente termina de fazer a troca e às vezes a gente observa um líquido residual que se acumula ali na região macular, muitas vezes a gente é tolerante e deixa isso para o pós-operatório ali como está, e isso é bombeado naturalmente pelo EPR. Em certas situações a gente acha que é um líquido que merece refazer a troca, né? Como o Iago procedeu aqui. Jorge, você tem alguma dica ou sugestão assim de quando que você refaz uma troca? Se um paciente com um EPR mais rarefeito como esse, você leva isso em consideração? E o outro ponto, a questão da tamponante do pós-operatório. Você consideraria nesse caso aqui o óleo mesmo ou acha que teria espaço também para o gás? Então, são pontos bem importantes que a gente está discutindo aqui. Com relação a óleo e gás, eu tenderia a deixar ela com óleo por três motivos. Um, que é olho único. Então, se deixando com óleo, você já dá uma boa visão relativa no pós-operatório. E com gás, a visão fica mais prejudicada. Segundo, que é uma paciente que, pelo que eu entendi, ela tem um buraco temporal superior e fez um rasgãozinho iatrogênico inferior. Então, você tem dois buracos em quadrantes diferentes e que o óleo daria um tamponamento, digamos assim, mais adequado e mais duradouro. Pensaria dessa forma. Terceiro, essa paciente parece que tinha outras alterações periféricas, olho único. Então, o óleo vai dar uma estabilidade por mais tempo, vai deixar esse laser cicatrizar. Então, por todo esse motivo, um paciente olho único, eu tenderia a botar óleo. Segundo, com relação ao líquido na final da troca. Antigamente eu era muito intolerante, hoje eu tolero bastante líquido no final da troca. Acho que não me recordo quando foi que eu voltei para botar perfil carbono e refazer a troca. A maioria das vezes esse líquido vai reabsorver com a PR, às vezes demora para o paciente idosa, pode ter uma rarefação maior da vitamina alimentar e a bomba ser deficiente, mas tenho pacientes com 20, 25, 20, 30 e que deixei líquido considerável. Às vezes eu nem uso tanto perfil carbono atualmente. Eu faço a troca, o que importa mais é eu conseguir fazer uma boa fotocoagulação da ruptura e depois o tamponante ficar na posição que tampone pelo menos por uns 15 dias para não infiltrar sobre o rasgão. Motivo que levaria você a botar perfil de novo, eu pensaria basicamente que você tem aí um paciente automíope com a refração muito grande do pterio pigmentar, que talvez não fizesse a drenagem desse líquido. Seria só o único motivo que me levaria a me preocupar muito com o líquido dessa região. E você, lembrando que se discute muito hoje
displacement, movimentação da retina. E quanto mais você faz uma drenagem ativa, succionando todo o líquido, você tem mais chance de um displacement, uma movimentação da retina, e com isso diminuindo a qualidade de visão ou até mesmo a quantidade de visão. Então, por isso que hoje eu estou mais tolerante. Quando você deixa o telecomentar da retina bombear esse líquido para fora, geralmente demora um pouco mais, mas a retina tende a assentar na posição mais fisiológica. Acho que essas seriam minhas considerações. Ótimo, Jorge. Mauro, quer fazer mais algum comentário em cima do que o Jorge comentou? Em relação ao óleo de silicone, mesma opinião, por ser olho único, acho que é uma ideia interessante. O único comentário adicional a respeito disso quer dizer, uma rotura era temporal superior e a outra inferior. A inferior, se fosse nasal inferior, se elas fossem diametralmente opostas, eu acho que o óleo de silicone me inclinaria mais a usar o óleo de silicone. Mas se as duas fossem temporais, uma superior e outra inferior, eu acho que o gás talvez funcionasse bem. Reconheço que o fato de ser olho único, ser uma pessoa bastante obesa, de uma certa idade, talvez o óleo de silicone daria uma segurança, um conforto maior, mas se as duas fossem temporais, eu acho que o gás também seria uma possibilidade. Em relação à tolerância em relação ao líquido subretiniano, concordo com o Jorge, enfim, geralmente é reabsorvido. Eu fico menos tolerante quando tem muito líquido, quando o paciente tem mais idade, o EPR parece menos sadio. DRs crônicos, que o líquido é mais viscoso, demora um pouco mais para sair. Enfim, acho que há uma tendência em ser um pouco mais tolerante do que era décadas atrás, mas eu confesso que eu, em geral, não gosto muito, não. Se eu puder secar, melhor. Se ficar um pouquinho, tudo bem. Se ficar uma quantidade maior, eu fico mais inquieto. Certo, ótimo. Obrigado pelos comentários, Jorge e Mauro. Bom, com relação ao tamponante, eu acho que aqui os dois são válidos. Eu acho que, como o Mauro colocou, o fato de você ter duas roturas no mesmo lado dá espaço para a colocação do gás também. E, de repente, o óleo de silicone traz uma segurança também para o psicológico do cirurgião, mas, óbvio, né, existem aspectos de o status visual no pós-operatório imediato, como o Jorge colocou, o óleo de silicone vai trazer mais conforto visual do que o gás, enfim, eu acho que são alguns detalhes individuais que a gente tem que levar em consideração, né? Mas eu acho que teria espaço para os dois tamponantes nesse caso específico. E com relação ao líquido residual, acho que o essencial é você ter as roturas identificadas e tratadas e tamponadas, né? Esse é o essencial. O líquido ele vai ser bombeado, pode ser mais lento, no caso do EPR mais rarefeito ou mais rápido, mas na essência as roturas têm que estar todas identificadas, tratadas e tamponadas. Mas eu acho que são essas as considerações. Parabéns pela evolução e pelo desfecho aí. Quanto tempo de pós-operatório, tá? 4 dias de pós-operatório, Iago? Ela foi operada essa sexta-feira agora que Essa passou. sexta, super recente, então. Tá? Uhum. Ótimo. E parabéns aí pela cirurgia. Obrigado, professor. Obrigado também por todos os comentários. Ótimo. Bom, então acho que com isso, Cleide, quer finalizar? Ou... Ok, a gente pode encerrar então. Em primeiro lugar, queria agradecer ao André pela condução do caso cirúrgico. Queria agradecer e parabenizar os nossos residentes preceptores, o Tiago da Alcântara, que apresentou o caso, o Iago Bastos, que apresentou a imagem e o caso cirúrgico, e a Bianca Porto, que apresentou o artigo. E queria agradecer a participação dos nossos colegas, o Mauro, o Jorge e o próprio André, que ajudaram a discutir, ajudaram a brilhantar a nossa reunião. E então encerro aqui a reunião e convido todos para a semana que vem. Então, Obrigado, boa noite professora. a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Obrigada, tchau, tudo bom, professora. Boa tudo bom. noite. Boa noite.